Olá, turma, tudo bem? Bora lá para nossa leitura. Mais um dia, né? Fechando a semana com a bênção do Senhor. Mais um dia. Como é bom, né? Ver a mão do Senhor nos guardando todos os dias. Nós já estamos aí no domingo dessa semana 34, hoje dia 18 de agosto. E nós vamos seguindo, né, com a nossa leitura. Hoje a gente vai finalizar dois livros que estão falando da monarquia de Israel. Então a gente está aí já com Judá indo para o exílio. Então a gente vai fechar aqui 2 Reis com o capítulo 24 e 25 e 2 Crônicas com o capítulo 36. É o desfecho desses dois livros. E a gente está nesse desfecho da monarquia de Israel também indo para o exílio, né? Então, 2 Reis, capítulo 24, diz assim: Durante o reinado de Jeoaquim, Nabucodonosor, rei da Babilônia, invadiu o país e Jeoaquim tornou-se seu vassalo por 3 anos. Então ele voltou atrás e rebelou-se contra Nabucodonosor. O Senhor enviou contra ele tropas babilônicas, aramaicas, moabitas e amonitas para destruir Judá, de acordo com a palavra do Senhor proclamada por seus servos os profetas. Isso aconteceu a Judá conforme a ordem do Senhor, a fim de removê-los da sua presença por causa de todos os pecados que Manassés cometeu, inclusive o derramamento de sangue inocente, pois ele havia enchido Jerusalém de sangue inocente e o Senhor não o quis perdoar. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim e todas as suas realizações estão escritos no livro dos registros históricos dos reis de Judá. Jeoaquim descansou com seus antepassados, seu filho Joaquim foi o seu sucessor. O rei do Egito não mais se atreveu a sair com seu exército de suas próprias fronteiras, pois o rei da Babilônia havia ocupado todo o território entre o ribeiro do Egito e o rio Eufrates, que antes pertencera ao Egito. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. O nome da sua mãe era Neusta, filho de Eunatã. Ela era de Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como seu pai. Naquela ocasião, os oficiais de Nabucodonosor, rei da Babilônia, avançaram até Jerusalém e a cercaram. Enquanto seus oficiais a cercavam, o próprio Nabucodonosor veio à cidade. Então Joaquim, rei de Judá, sua mãe, seus conselheiros, seus nobres e seus oficiais se entregaram. Todos se renderam a ele. No 8º ano do reinado do rei da Babilônia, Nabucodonosor levou Joaquim como prisioneiro. Conforme o Senhor tinha declarado, ele retirou todos os tesouros do templo do Senhor e do palácio real, quebrando todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, fizera para o templo do Senhor. Levou para o exílio toda Jerusalém, todos os líderes e os homens de combate, todos os artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas, só ficaram os mais pobres. Nabucodonosor levou prisioneiro Joaquim para a Babilônia. Também levou de Jerusalém para a Babilônia a mãe do rei, suas mulheres, seus oficiais e os líderes do país. O rei da Babilônia também deportou para a Babilônia toda a força de 7.000 homens de combate, homens fortes e preparados para a guerra, e 1.000 artífices e artesãos. Fez Matanias, tio de Joaquim, reinar em seu lugar e mudou seu nome para Zedequias. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias. Ela era de Líbna. Ele fez o que o Senhor reprova, tal como fizera Joaquim. Por causa da ira do Senhor, tudo isso aconteceu a Jerusalém e a Judá. Por fim, ele os lançou para longe da sua presença. Capítulo 24, então, vai falar sobre essa tomada do território pela Babilônia e com a morte, né, de Joaquim. Joaquim é colocado, então, no lugar, e mesmo assim, quando Nabucodonosor invade, ele leva Joaquim junto com a sua mãe e todos os nobres, né? O texto fala em média de 10.000 pessoas. Nesse momento são levados para a Babilônia e são a nata de Judá e de Jerusalém, né? São artesãos, artífices, nobres, líderes, né? A nobreza, a realeza ali de Judá em Jerusalém é levada, então, nesse momento,
para o exílio na Babilônia. Zedequias é colocado no lugar para ficar ali e reinar, né? E governar aquele território no lugar de Joaquim, que está sendo levado para o exílio e vai ficar lá no exílio. Capítulo 25. Gente, esses textos a gente tem lido lá em Jeremias de uma forma mais profética, né? Porque eles estão vivendo isso ali. Jeremias está vendo tudo isso e Jeremias está ao mesmo tempo contando a história e profetizando, falando aquilo que o Senhor está falando com ele para esse período da história. Aqui nós temos só os acontecimentos, né, com as suas datas. Capítulo 25. Ora, Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Então, no 9º ano do reinado de Zedequias, no 10º dia do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, marchou contra Jerusalém com todo o seu exército. Ele acampou em frente da cidade e construiu rampas de ataque ao redor dela. A cidade foi mantida sob cerco até o 11º ano do reinado de Zedequias. No 9º dia do 4º mês, a fome na cidade havia se tornado tão rigorosa que não havia nada para o povo comer. Então o muro da cidade foi rompido e todos os soldados fugiram de noite pela porta entre os dois muros próximos ao jardim do rei, embora os babilônios estivessem em torno da cidade. Fugiram na direção da Arabá, mas o exército babilônio perseguiu o rei e o alcançou nas planícies de Jericó. Todos os seus soldados o abandonaram e ele foi capturado. Foi levado ao rei da Babilônia em Ribla, onde pronunciaram a sentença contra ele. Executaram os filhos de Zedequias na sua frente, furaram os seus olhos, prenderam-no com algemas de bronze e o levaram para a Babilônia. No 7º dia do 5º mês do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, comandante da guarda imperial, conselheiro do rei da Babilônia, foi a Jerusalém, incendiou o templo do Senhor, o palácio real, todas as casas de Jerusalém e todos os edifícios importantes. Todo o exército babilônio que acompanhava Nebuzaradã derrubou os muros de Jerusalém. E ele levou para o exílio o povo que sobrou na cidade, os que passaram para o lado do rei da Babilônia e o restante da população. Mas o comandante deixou para trás alguns dos mais pobres do país para trabalharem nas vinhas e nos campos. Os babilônios destruíram as colunas de bronze, os suportes e o tanque de bronze que estavam no templo do Senhor e levaram o bronze para a Babilônia. Também levaram as panelas, as pás, os cortadores de pavio, as vasilhas e todos os utensílios de bronze utilizados no serviço do templo. O comandante da guarda imperial levou os incensários e as bacias de aspersão, tudo que era feito de ouro puro ou de prata. As 2 colunas, o tanque e os suportes que Salomão fizera para o templo do Senhor eram mais do que se podia ser pesado. Cada coluna tinha 8 metros e 10 centímetros de altura. O capitel de bronze no alto de cada coluna tinha 1,35 m de altura e era decorado com uma fileira de romãs de bronze ao redor. O comandante da guarda levou como prisioneiros o sumo sacerdote Seraías, Sofonias, o 2º sacerdote, e os 3 guardas da porta. Dos que ainda estavam na cidade, ele levou o oficial responsável pelos homens de combate e 5 conselheiros reais. Também levou o secretário, principal líder responsável pelo alistamento militar no país, e 60 homens do povo. O comandante Nebuzaradã levou todos ao rei da Babilônia, em Ribla. Lá em Ribla, na terra de Amate, o rei mandou executá-los. Assim Judá foi para o exílio, para longe da sua terra. Nabucodonosor, rei da Babilônia, nomeou Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, como governador do povo que havia sido deixado em Judá. Quando Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho do Netofatita, Tanumete, e Jazanias, filho de um Maacatita, todos os líderes do exército souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador. Eles e os seus soldados foram falar com Gedalias em Mispá.
Gedalias fez um juramento a esses líderes e a seus soldados, dizendo: não tenham medo dos oficiais babilônios. Estabeleçam-se nesta terra e sirvam o rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Mas no 7º mês, Ismael, filho de Netanias e neto de Elisama, que tinha sangue real, foi com 10 homens e assassinou Gedalias e os judeus e os babilônios que estavam com ele em Mispá. Então todo o povo, desde as crianças até os velhos, inclusive os líderes do exército, fugiram para o Egito, com medo dos babilônios. No 37º ano do exílio de Joaquim, rei de Judá, no ano em que Evil-Merodach se tornou rei da Babilônia, ele tirou Joaquim da prisão no 27º dia do 12º mês. Ele o tratou com bondade, deu-lhe o lugar mais honrado entre os outros reis que estavam com ele na Babilônia. Assim Joaquim deixou suas vestes de prisão e pelo resto de sua vida comeu à mesa do rei. E diariamente, enquanto viveu, Joaquim recebeu uma pensão do rei. Capítulo 25 vai falar sobre essa queda então de Jerusalém, sobre a levada de todo o tesouro, né, que existia ali no templo por Nabucodonosor, a morte de Gedalias, que nós vimos lá no livro do profeta Jeremias, que ele infelizmente é morto numa conspiração ali por homens, né, que desejam o território, desejam a tomada ali novamente de Judá e de Jerusalém. Então ele é morto e Nabucodonosor então se enfurece ainda mais com tudo isso, né, levando todos eles para o exílio, destruindo toda a terra. E essa foi talvez uma das piores tragédias que aconteceram ali no território de Judá e Jerusalém, ok? Depois a gente tem, lógico, o ano 70 com a segunda destruição de Jerusalém e tudo mais, mas essa aqui para mim, na minha opinião, na velha aliança, é uma das piores situações que Judá e Jerusalém tiveram, né, com a destruição total de Jerusalém e do templo. Capítulo 36 de 2 Crônicas, para nós fecharmos também esse livro. Acabamos agora 2 Reis e agora com o capítulo 36 a gente finaliza também 2 Crônicas. Capítulo 36 diz assim: E o povo tomou Jeoacás, filho de Josias, e proclamou o rei em Jerusalém, no lugar de seu pai. Jeoacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses em Jerusalém. O rei do Egito destronou-o em Jerusalém e impôs a Judá um tributo de 3,5 toneladas de prata e 35 quilos de ouro. O rei do Egito proclamou Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e sobre Jerusalém, e mudou-lhe o nome para Jeoaquim. Mas Neco levou Jeoacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova. Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou-o e prendeu-o com algemas de bronze para levá-lo para a Babilônia. Levou também para a Babilônia objetos do templo do Senhor e os colocou no seu templo. Os demais acontecimentos do reinado de Jeoaquim, as coisas detestáveis que fez e tudo o que foi achado contra ele, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel e de Judá. Seu filho Joaquim foi o seu sucessor. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova. Na primavera, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, junto com os objetos de valor retirados do templo do Senhor, e proclamou Zedequias, tio de Joaquim, rei sobre Judá e sobre Jerusalém. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor, o seu Deus, reprova, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que lhe falava como porta-voz do Senhor. Também se revoltou contra o rei Nabucodonosor, que o havia obrigado a fazer um juramento em nome de Deus. Tornou-se muito obstinado e não quis se voltar para o Senhor, o Deus de Israel. Além disso, todos os líderes dos sacerdotes e o povo se tornaram cada vez mais infiéis, seguindo todas as práticas detestáveis das outras nações e contaminando o templo do Senhor, consagrado por ele em Jerusalém. O Senhor, o Deus dos seus antepassados, advertiu-os várias vezes por meio de seus mensageiros, pois ele tinha compaixão de seu povo e do lugar de sua habitação.
Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e expuseram ao ridículo seus profetas, até que a ira do Senhor se levantou contra o seu povo, e já não houve remédio. O Senhor enviou contra eles o rei dos babilônios, que no santuário matou os seus jovens à espada. Não poupou nem rapazes, nem moças, nem adultos, nem velhos. Deus entregou todos eles nas mãos de Nabucodonosor. Este levou para a Babilônia todos os utensílios do templo de Deus, tanto os pequenos como os grandes, com os tesouros do templo do Senhor, os do rei e os de seus oficiais. Os babilônios incendiaram o templo de Deus e derrubaram o muro de Jerusalém. Queimaram todos os palácios e destruíram todos os utensílios de valor que havia neles. Nabucodonosor levou para o exílio na Babilônia os remanescentes que escaparam da espada para serem seus escravos e dos seus descendentes até a época do domínio persa. A terra desfrutou seus descansos sabáticos, descansou durante todo o tempo de sua desolação, até que os 70 anos se completaram, em um cumprimento da palavra do Senhor anunciado por Jeremias. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor anunciado por Jeremias, o Senhor tocou no coração de Ciro, rei da Pérsia, para que fizesse uma proclamação em todo o território de seu domínio e a pusesse por escrito nestes termos: Assim declaro eu, Ciro, rei da Pérsia. O Senhor, o Deus dos céus, deu-me todos os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém, na terra de Judá. Quem dentre vocês pertencer ao seu povo, vá para Jerusalém e que o Senhor, o seu Deus, esteja com ele. Segundo Crônicas termina então com todos esses últimos reis, né, tendo esse declínio, morrendo, né, inclusive aí pela tomada dos babilônios. Mas o livro de Segundo Crônicas termina não com uma tristeza, com uma desolação simplesmente, mas termina justamente com a tomada do Império Persa, né, sobre os babilônios, e com Ciro, que é um homem que vai ser levantado pelo próprio Senhor. Nós vamos ver isso nas profecias. Ele vai ser um homem levantado pelo próprio Senhor para liberar o povo depois do exílio. Passados 70 anos, o povo vai ser livre novamente para voltar para Jerusalém, para Judá e reconstruir tudo aquilo que foi destruído pelos babilônios. Deus cumprindo a sua promessa de trazer novamente o seu povo para a terra de Israel. Nós vamos ver isso ao longo aqui das profecias que a gente vai começar a ver com os outros profetas e com a reconstrução através de Esdras, Neemias, né? Daniel vai entrar aqui nessa história. Nós vamos ver, acho que amanhã, na segunda-feira, a gente vai ver Abacuque. Isso, porque tá se vendo, né, toda a destruição que ficou em Jerusalém, o povo passando, né, por dificuldades ali, por causa justamente dessa destruição, de muita fome, e nós vamos ver o que o Senhor vai continuar fazendo. E deixou registrado para nós na palavra. Amém, queridos? Deus abençoe, ótimo domingo aí para vocês, que o Senhor possa continuar ministrando os nossos corações. Não desistam, nós já estamos avançando bastante, falta pouco, né, para a velha aliança, para o Velho Testamento, e a partir de outubro a gente já vai estar entrando no Novo Testamento, lendo os evangelhos, né, depois as cartas de Paulo, e como o Senhor tem sido bom conosco e nos levado, né, a mais um ano estarmos meditando na palavra. Amém? Deus abençoe, ótimo dia aí, amanhã, se Deus quiser, a gente está aqui de volta para continuar a nossa leitura. Amém? Deus abençoe.